Existem muitos contos sombrios da Idade Média, então hoje compilamos 7 deles para este vídeo. Alguns são assustadores, outros engraçados, mas todos são estranhos. Espero que gostem, bem-vindos à loucura medieval. O curso do amor verdadeiro nunca foi fácil. Em 1340, Inês veio para Portugal como dama de companhia de Constança de Castela, esposa do príncipe Pedro, herdeiro do trono português. Apesar de ter se casado recentemente, Pedro se apaixonou por Inês e os dois começaram um caso secreto que durou anos, resultando em 4 filhos juntos. O pai de Pedro, o rei Afonso IV, não gostava da influência que Inês tinha sobre seu filho e tentou, sem sucesso, separar o casal. Constança morreu no parto em 1345 e Afonso tentou de imediato um novo casamento para o filho. Porém, Pedro se negou a casar com qualquer outra mulher além de Inês, que infelizmente não era considerada adequada para ser a futura rainha. Para piorar, os filhos ilegítimos de Pedro prosperavam, enquanto o filho com Constança tinha a saúde debilitada. Acreditava-se também que os irmãos de Inês influenciavam muito o príncipe. O rei baniu Inês da corte, mas isso apenas fez Pedro amá-la ainda mais. E o casal viveu junto em Coimbra, onde se alega que eles se casaram secretamente. Com suas tentativas de manter os amantes separados falhando, o rei Afonso decidiu que a presença de Inês era um risco político para a família real e ordenou seu assassinato. Homens enviados a Coimbra decapitaram Inês na presença de seu filho pequeno. Jurando vingança, Pedro capturou 2 dos assassinos. Eles tiveram os corações arrancados porque Pedro afirmou que não mereciam mantê-los após terem destroçado o dele. Quando seu pai morreu e Pedro ascendeu ao trono em 1357, seu amor por Inês era tão forte quanto. A lenda diz que ele exumou o corpo dela, vestiu-a com roupas reais e a adornou com joias. Ele então fez os nobres portugueses beijarem a barra de suas roupas e lhe prestarem a homenagem não recebida em vida. Pedro e Inês foram enterrados com seus caixões voltados um para o outro no mosteiro de Alcabacha, pois Pedro prometeu que ficariam juntos até o fim do mundo, podendo-se olhar ao se levantarem de seus túmulos no último julgamento. Ou um apocalipse zumbi, o que acontecer primeiro. Você não pode levar nada quando morrer. Antes de 1066, quando o rei William Pier reconstruiu a ponte de Londres, John Overs trabalhava como barqueiro. Ele transportava pessoas pelo rio Tamisa, de Londres a Southwark. John pagava anualmente às autoridades da cidade para ter o monopólio da Rota da Balsa. Ele rapidamente enriqueceu e pôde contratar vários servos e aprendizes. Ele investiu com sucesso essa primeira acumulação de riqueza, tornando-se um agiota, logo acumulando uma pequena fortuna que o deixou tão rico quanto qualquer nobre na Inglaterra. Embora isso tenha causado sua excomunhão da igreja por usura. Apesar de sua riqueza, John era um terrível avarento que privava a si mesmo e seus entes queridos dos pequenos prazeres da vida, trabalhando excessivamente e não se alimentando bem, mesmo em sua velhice. Ele tinha uma única filha, que era conhecida por ser piedosa e bela. Apesar de seus hábitos de economia extrema, ele a amava e estava disposto a investir em sua educação. John ia pessoalmente ao mercado em vez de enviar seus servos e comprava pão barato e velho, ossos mofados para sopa ou carne podre, qualquer coisa para economizar alguns centavos. Uma noite, ele não alimentou seus servos pensando em uma ótima maneira de fazê-los pular uma refeição. Ele fingiu sua morte e fez sua filha envolvê-lo em um sudário funerário, crendo que seus servos ficariam tão tristes que jejuariam por um dia. Então John fingiria se recuperar. Porém, ao saberem de sua morte, esses servos ficaram muito felizes. Com dinheiro, compraram pão, queijo e cerveja e festejaram em volta do corpo de John. Enfurecido e querendo punir seus empregados, ele lutou para se libertar do sudário. Ao ver isso, um deles pensou que era um fantasma ou o diabo e espancou John até a morte com um remo quebrado. Devido à sua excomunhão, John foi recusado um enterro cristão. A filha subornou um mosteiro para enterrar seu pai, mas quando o abade descobriu, mandou desenterrar o corpo e jogá-lo nas costas de um burro. O animal vagou por Londres sem orientação até chegar ao local de execução em St. Thomas at Watering, onde ele jogou o corpo de suas costas. Então John Overs foi enterrado ali mesmo, embaixo da forca. Ironicamente, a filha de John entrou para um convento e doou toda a sua riqueza para a caridade. Beber pode realmente te matar.
Em novembro de 1120, William Adolin, filho do rei Henrique I da Inglaterra e herdeiro do trono, navegava de volta da Normandia para a Inglaterra. Havia 140 cavaleiros e nobres e 18 nobres do Tribunal Real a bordo do navio branco, bem como remadores, marinheiros e servos, totalizando 300 passageiros ao todo. A partida foi adiada até a noite porque o príncipe William providenciou muito vinho para todos. Quando o navio partiu, o veículo estava superlotado de jovens tumultuosos e teimosos, que haviam bebido excessivamente. Quando o navio partiu na escuridão, ele atingiu uma rocha em seu lado esquerdo e rapidamente virou. William poderia ter sobrevivido se não tivesse voltado para buscar sua meia-irmã Matilda. O barco foi inundado e William se afogou junto com os outros que tentavam se salvar. Dos 300 passageiros, apenas um sobreviveu, um açougueiro francês que foi encontrado agarrado à rocha. As consequências para o rei Henrique foram enormes. A perda de seu único herdeiro masculino causou um período de grande agitação para o trono inglês e uma guerra civil entre a Inglaterra e a Normandia que durou 15 anos, que ficou conhecida como a Anarquia. A lua é feita de queijo verde. Em um verão no meio do século XII, provavelmente no reinado do rei Stephen da Inglaterra, duas crianças chegaram à vila de Woolpit, no condado de Suffolk. As crianças foram encontradas por aldeões próximo aos Woolpits que nomearam a vila. As crianças, um menino e uma menina, eram incomuns por terem um tom verde na pele, roupas estranhas e falavam em uma língua desconhecida. O abade e cronista inglês Ralph de Coggeshall relatou que eles foram levados para a casa de Sir Richard de Calne. Lá, eles se recusaram a comer por vários dias, até que viram alguns feijões verdes, os quais comeram com prazer. Com o tempo, adaptaram sua dieta incluindo outros alimentos e sua compleição verde começou a sumir. As crianças aprenderam lentamente a falar inglês e conseguiram explicar que vieram de um lugar chamado Terra de São Martins e era muito estimado no país de seu nascimento. Eles não sabiam como chegaram em Suffolk, mas estavam cuidando das ovelhas de seu pai nos campos quando ouviram um som alto parecido com sinos de igreja. De repente, eles foram transportados para os campos de Woolpit. Eles disseram que o sol nunca nascia em sua própria terra, e eles viviam em um crepúsculo interminável, e um largo rio os separava de outro país luminoso. Em seguida, Sir Richard levou as crianças para o batismo. Infelizmente, o menino morreu mais tarde de uma doença desconhecida. A menina, conhecida como Agnes, cresceu e trabalhou para Sir Richard até se casar. Existem muitas teorias sobre as crianças verdes de Woolpit. Eram eles alienígenas? Eram eles fadas? Viajantes de outro universo paralelo? Foi o Shrek? Ou eram apenas crianças desnutridas que se separaram dos pais e se perderam? É estranho, porém, que eles não conseguissem falar ou entender uma única palavra de inglês. Talvez, como o escritor inglês Robert Burton declarou em 1621, as crianças tenham caído da lua. O inferno não tem fúria como a de uma mulher farta. O imperador Flávio Zeno governou o Império Bizantino no final do século V. Seu reinado foi assolado por dissensões religiosas e revolução doméstica, mas é a sua morte que as pessoas acham mais interessante. Zeno morreu em Constantinopla no dia 9 de abril de 491, a causa de sua morte permanece um mistério. Alguns dizem que foi disenteria, outros epilepsia. De acordo com o historiador grego John Zonorus, Zeno desmaiou após beber demais, o que é mais plausível quando consideramos o que aconteceu em seguida. O imperador Zeno se casou com Ariadne por volta do ano 466, mas o casamento foi arranjado pelo pai de Ariadne, Leo, que queria uma aliança entre sua filha e o oficial isauriano Zeno. Ariadne, aparentemente desinteressada, fez o que seu pai queria, como muitas mulheres foram forçadas a fazer por milénios. Após sua morte prematura, Zeno foi sepultado em um sarcófago na Igreja dos Santos Apóstolos. Porém, ele despertou do estupor e se viu enterrado vivo. Ele gritou alto para ser retirado do túmulo. Apesar de seus apelos, Ariadne não permitiu que ninguém se aproximasse de Zeno, optando por deixá-lo morrer lentamente de desidratação e falta de ar. Ao longo de 3 dias, os gritos de Zeno, "Tenham piedade de mim", foram ficando cada vez mais baixos até que eventualmente cessaram.
Um pouso não tão suave. Henry era um conde francês e o rei de Jerusalém no século XII. Como o trovador de Coucy, ele se juntou à Terceira Cruzada e foi um líder dos franceses no cerco de Acre, onde foi ferido. Em 1192, Henry foi enviado a Tiro pelo seu tio, rei Ricardo I da Inglaterra, para informar Conrad de Montferrat que ele havia sido eleito o novo rei de Jerusalém. Dias depois, Conrad foi morto por 2 assassinos. Controversamente, Henry foi prometido em casamento à viúva grávida de Conrad, a rainha de Jerusalém. O tio de Henry, Richard, prontamente permitiu o casamento, que ocorreu apenas 8 dias depois da morte de Conrad. Tudo parecia muito conveniente. Henry morreu no Acre em 1197. Ele teria se inclinado para fora da janela do palácio quando a varanda cedeu, levando-o a cair. Um servo, que era um anão chamado Scarlett, tentou agarrar a manga de Henry. Devido ao seu peso leve, Scarlett não conseguiu segurar o rei e ambos caíram. Disse que Henry não morreu da queda, mas do seu servo que caiu em cima dele. Scarlett também morreu devido à sua lesão. Eu comi com algumas favas e um bom Chianti. Então, a história do século XIII diz: Châtelain de Coucy era um trovador que teve um caso ilícito com a casada senhora de Fael. Ele foi para a Terra Santa para lutar na Terceira Cruzada e, infelizmente, foi mortalmente ferido no cerco de Acre. Agonizando, ele implorou a um companheiro para remover seu coração e levá-lo à sua verdadeira dona, o amor de sua vida, Senhora Fael. O homem fez como lhe foi pedido, mas, tolo, quando chegou à casa do amor de Coucy, contou ao marido dela sobre o pedido. O senhor de Fael pegou o coração, cozinhou-o e depois o serviu para sua esposa no jantar. Ele só revelou que a carne que ela comeu era o coração de seu amante depois que ela a ingeriu. Horrorizada, a senhora recusou-se a comer novamente e morreu de fome.